Empoderamento feminino para homens, igualdade, liberdade, sororidade, representatividade. Essas palavras definem o que é o empoderamento feminino e o que deseja alcançar em nossa sociedade através dele. Mas só as mulheres podem praticar o empoderamento feminino? A gente está aqui para te provocar. Os homens também precisam colaborar para construir a igualdade de participação de ambos os gêneros, apoiando decisões de mulheres e as enxergando como parceiras, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Nosso convidado de hoje, o rei do networking, escritor sensacional, Thomas Rildt. O tópico é empoderamento feminino. Vou conversar um pouco da minha visão e a visão global do que é e como precisamos adaptar à realidade. Como apoiar as mulheres, esposas, parceiras, filhas, familiares. Precisamos aprender que o empoderamento feminino não é concorrência, mas forma de criar aliados no sucesso empresarial, sucesso do país no mercado global. Empoderamento das mulheres nada mais é do que o posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos. Eu sou Tom Rildt, americano e apresentador de podcasts. Recentemente entrevistei também um americano e falamos do tópico de empoderamento. O entrevistado já dedica mais do que 25 anos falando do assunto. Então lá não é novidade. Lá eles falam do empowerment. Empowerment. O power, que em inglês é poder, tá? Então, empoderamento é o direito de deliberar, agir, mandar, dar influência e dar força. No mundo cada vez mais sem fronteiras, o crescimento das mulheres empreendedoras nas lideranças empresariais, as mulheres criaram mais oportunidades. Elas têm mais força, mais poder. Poder é força. Força vem da energia. Mulheres têm a força porque naturalmente elas são adaptáveis. Tá? Criaram mais situações na flexibilidade e na capacidade multitarefa. Historicamente, os homens se referem às mulheres como o sexo frágil. Homens comparam muito a força física. Imagina, mulheres passaram 40 anos proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. Futebol e outros esforços que exigem força foram proibidos por décadas, alegadamente por irem contra a natureza feminina. Até 1983, as mulheres eram proibidas por lei de jogar futebol. Hoje sim, mulheres podem jogar. Hoje sim, mas só agora nos Estados Unidos, os jogadores ganharam o direito de remuneração igual dos homens. Nas empresas e no trabalho, não era muito diferente. Até hoje, aqui no Brasil, maridos, parceiros, irmãos, proíbem mulheres de ter ou começar seu próprio negócio. Hoje, sucesso em negócios depende mais da força mental do que da força física. Depende da força colaborativa, participativa, de resiliência, inovação, criatividade. Depende da sustentação na preservação da vida e dos negócios. Nós, como profissionais modernos, nacionalmente ou internacionalmente,
devemos mostrar que nossa atuação é inclusiva e sustentável, que defendemos e favorecemos o empoderamento feminino. Nós devemos participar de grupos empresariais que favorecem. Nosso crescimento e sucesso no mundo moderno depende de nós, aqui e agora. Suas filhas, netas, amigas irão agradecer. Olá, meu nome é Liliane Almeida, eu sou especialista em empoderamento e empreendedorismo feminino. E nós vamos falar num tema aqui que, apesar de desgastado, ainda tem muitos tabus. O protagonismo feminino. E por que é importante a gente falar de empoderamento feminino com homens? Veja, empoderamento nada mais é do que a consciência das suas possibilidades e o poder tomar decisão sobre si. Nesse contexto, precisamos entender que para a mulher exerça o empoderamento e o protagonismo, ela precisa viver num ambiente seguro e de respeito. Nós precisamos entender também a mudança que teve, do antes e depois do protagonismo feminino. Nesse sentido, você acha que a mulher foi preparada para esse protagonismo? E os homens, que eram donos da porra toda, foram preparados para ver a mulher atuando no lugar que só ele estava? Meninas, bora galera, mulheres! O que vocês acham da liberdade feminina e por que incomoda tanto ainda? Porque ainda existem muitos estereótipos que são construídos historicamente, que ainda acabam potencializando tanto o preconceito quanto a discriminação contra a mulher, né? Isso é tão evidente, né? Não é um achismo, né? Muitos dados, pesquisas demonstram ainda que existem essas diferenças. Por exemplo, mulheres possuem mais grau de instrução do que homens, mas mesmo assim mulheres ganham menos, né? E mulheres ocupam menos cargos de liderança também. Então é evidente, né? Os dados eles trazem essa informação de que demonstram ainda que existem essas diferenças. Eu arriscaria dizer Eu arriscaria dizer que a gente também tem uma questão de autoestima envolvida nisso. A gente sabe que durante a Segunda Guerra, quando muitas mulheres ocuparam cargos masculinos em fábricas, em chão de fábrica e tudo, porque os homens tinham se tornado soldados, né? Quando eles voltam da guerra, havia assim, eles não tinham mais emprego, porque o emprego estava com mulheres. Havia uma confusão social. Agora, quando a mulher começa a deslanchar, inclusive culturalmente, a mulher que exatamente por estar dentro de casa, por tanto tempo, por tantas gerações, cultivava o mundo interior muito, e aí é o homem quem tem que ficar em casa, eu diria que nem as mulheres, nem os homens estavam preparados. Entretanto, a mulher melhor preparada pelo amadurecimento com o mundo interior. Mas se a gente pensa um pouco hoje, nós ainda temos essa confusão, né? É muito mais fácil você ver mulheres dentro de casa sem sofrerem o preconceito da sociedade porque ela fica com os filhos e com a casa do que um homem. Então, por mais que a gente diga que nós estamos tentando manter o empoderamento feminino respeitando esse masculino e essa nova sociedade, na verdade, a sociedade ainda cobra que a mulher, se ela quer ir para o mundo, se ela quer ter esse poder, ela tem o poder, ela tem uma jornada dupla, tripla, e isso tem sobrecarregado muitas mulheres que chegam a questionar até que ponto que vale a pena eu querer todo esse poder feminino, toda essa liberação, quando na verdade eu estou vivendo um espaço de escravidão. Aquela coisa, né, que guerreira é a Xena, né? Eu sou cansada, porque a gente ocupa tantos papéis, né? Essa questão de que, tudo bem, você pode trabalhar fora, mas quando você chegar, você tem que fazer a janta, isso e aquilo, não, esquece. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Então eu, na minha casa, eu ensino ao meu filho que os homens também precisam participar das tarefas da casa, ou meu marido também ajuda ali na criação do Arthur e tudo. Então, quer dizer, precisa eu ensinar meu filho para quebrar esse ciclo, e quando ele crescer, talvez as coisas estejam um pouquinho mais diferentes e melhores, né? Bonito. Deixa eu fazer só uma colocação. Homem não ajuda,
homem tem obrigação. Isso, Tá. divide, né? Divide. as tarefas. não Uma ajuda, coisa divide. que eu concordo plenamente, outro dia eu até tava brincando dentro de casa, eu quero saber quem foi a desgraçada que queimou o sutiã. Porque a gente acumulou função. Agora, né, na minha casa, eu simplesmente cruzo o braço e espero que ele faça, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, quando meu filho nasceu, uma noite eu cuidava do meu filho, na noite seguinte quem cuidava era ele. Então, muitas vezes eu vejo aí meu círculo próximo, amigas minhas, não deixam, né? Por quê? Porque o cara vai fazer mais devagar, porque não vai fazer do jeito que ela quer, então ela vai lá logo, levanta e vai fazer as coisas. Eu virava pro lado, deixava ele se virar com a criança recém-nascida. Então, até hoje é assim. Então, até hoje a gente divide tudo. Então, muitas vezes a mulher também não está preparada para abrir mão de todas as tarefas que ela pensa que são dela. Existe muita mulher machista, né? Que ainda tá naquele sistema antigo, machista e patriarcal. Então, mas tudo isso parte de um ponto da falta de educação. Então, a gente vai caminhando para um processo. Então, assim, a gente precisa voltar muito antes, porque antes dessa era do patriarcado, existia o matriarcado, aonde, se você não sabe, o filho era uma propriedade somente da mulher, não existia pai. Então, quer dizer, tinha aquela opressão, aí vem a revolução e aí vai para o outro extremo. Então, vem o poder do masculino. E agora, nessa questão, quando eu falo de educação, por quê? Porque muita mulher ainda entende que o empoderamento, ela é oprimir esse homem, entende? E aí o homem também está perdido em qual que é o lugar que eu tenho que me colocar agora. Exatamente isso. E esse protagonismo é muito recente, gente. A gente está falando que de 2 gerações antes de nós precisamos sim discutir esse tema e falar desse tema principalmente com homens. Porque eu vou te contar um segredo, se você não sabe, você vai saber agora. Todo homem, em sua trajetória, tem uma mulher por trás. Essa mulher é quem ensinou ele os hábitos e comportamentos que ele tem hoje. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. A gente volta já falando sobre empoderamento feminino, mas agora a poderosa Kátia Teixeira. É com você. Ai, tá sensacional, meninas. Estou amando. E eu tenho certeza que os quadros de hoje também estão pra lá de bacana. Vamos chamar os veteranos? Silvia Hernandes Mendes com o Direito de Saber, logo em seguida Paulo Maier com Painel de Arquitetura e Negócios e a nossa querida Fran Muraca falando da ciência da felicidade. Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a cobrança de aluguel do ex-cônjuge que permanece no uso do imóvel após o divórcio. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Silvia Hernandes Mendes e eu sou advogada, atuante em direito imobiliário e família e sucessões. Fui procurada por uma cliente com a seguinte questão: ela se divorciou e o imóvel ficou metade para ela e metade para o ex-marido. Como não houve a venda do bem, apesar de decorrido 1 ano da separação, e o ex-marido está na posse exclusiva do imóvel, ela gostaria de saber se seria possível cobrar uma locação do ex-cônjuge por estar no uso do imóvel. A resposta a esta questão é sim. É possível a cobrança de aluguel ao ex-cônjuge que usa de forma exclusiva o imóvel. O entendimento majoritário de nossos tribunais é no sentido de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, em prejuízo da outra que não usufrui o bem e não recebe nada por ele. Primeiramente, será necessário notificar o ex-cônjuge para desocupação do imóvel ou pagamento de locação referente à fração de propriedade da mulher, que não usufrui aquele bem. Caso o ex-marido, que usufrui o imóvel de forma exclusiva, não concorde com o pagamento do aluguel e não saia do imóvel, a próxima providência será o ajuizamento de uma ação de arbitramento de aluguel. A ação é relativamente simples. O aluguel a ser fixado vai levar em conta a fração que a mulher possui no imóvel e o preço de mercado de aluguel. É este o entendimento majoritário de nossos tribunais, sendo devido o pagamento de aluguel pelo ex-cônjuge pelo uso exclusivo da propriedade. Eu espero ter ajudado, fico por aqui e até a semana que vem. Olá, como vocês estão? O programa da Agronauta são Eras cada vez mais maravilhoso.
Já falei isso outro dia, mas eu continuo assistindo e me encantando muito com ele. Pessoal, eu vou passar para vocês hoje a minha história. Por que eu quero dividir com vocês a minha história? Porque no próximo programa eu vou fazer um questionamento para vocês. Um questionamento importante para mim. Vamos compartilhar juntos essa história e qual o rumo que nós vamos dar. Vou contar com a audiência do Agora Que São Elas, com a interação de vocês nas nossas mídias sociais, para dar palpites e opiniões sobre que rumo daremos à história da Espaço Produto. A minha história se confunde muito com a história da minha empresa, e é dela que eu estou falando, né? A Espaço Produto eu criei em 1990, no dia 18 de abril. Quando eu criei a Espaço Produto, o objetivo era fazer lojas em shopping. A gente construiu lojas em shopping. Eu projetei mais de 500 e fiz mais de 286, eu acho que foi isso, 286 obras de lojas em shopping. Faz 10 anos, 11 anos que a atividade vem mudando dentro da empresa. E eu tenho tomado outro rumo. Eu me formei também em engenharia de segurança, né, com uma especialização. Comecei a trabalhar muito mais com a parte de legalização, com a parte de bombeiro, com a parte de vigilância sanitária e com obras que não são obras em shopping. Obras em shopping são muito desgastantes, a gente tem que trabalhar de madrugada, a formação e as equipes é uma coisa muito difícil e assim a gente sofre demais. E eu cheguei à conclusão, depois de ter passado por um processo de câncer, que era melhor eu mudar o rumo da minha atividade e me desgastar menos. Continuo apaixonado pelas lojas, faço alguns projetos ainda até hoje com o maior prazer e tesão, mas a empresa hoje trabalha muito com arquitetura, projetos de prédio, de casas, modificações, modernização, a parte de projetos legais, em especial de Corpo de Bombeiros, e obras, em especial de impermeabilização, que foi a tese do meu mestrado que eu fiz lá no IPT. Em impermeabilização eu faço 3 técnicas, uma mais diferente da outra. A mais legal de todas elas, uma técnica super revolucionária, que permite que a gente repare vazamentos em piscinas sem nem mesmo tirar a água dela. A gente joga um produto lá e fica lá por um tempo e depois a gente vai lá, neutraliza o produto e a piscina está prontinha para ser usada de novo. Aguarde, na próxima semana a gente tem o nosso desafio. Informação e diálogo vão além do bem-estar físico, interferindo na felicidade e na construção de conhecimento que resulta no empoderamento das mulheres sobre tomada de decisões em suas vidas. Esses valores comungam com a concepção defendida por Paulo Freire. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Existem caminhos para aumentar o empoderamento das pessoas. Um meio não muito divulgado é a transformação pessoal interna das crenças e pensamentos. O empoderamento nesse sentido implica a conquista de liberdade, felicidade, autonomia, avanço e superação do estado de subordinação. A autonomia se refere à mulher como protagonista em suas ações, estimulando o seu encorajamento, sendo necessário a inserção das questões de gêneros na política pública e no processo de trabalho. Os desafios apresentados pela vida estimulam o ser humano a buscar novamente diferentes formas de como pensar. Ao mudar o nosso modo como se vê o mundo e a sua relação com os outros, torna-se possível melhorar as habilidades de enfrentamento e contribui para o cuidado de si. Entretanto, diante aos desafios, algumas pessoas experimentam a possibilidade de ir além de si, fomentando novos campos de experiência e empoderamento. O empoderamento da mulher, por meio da informação, tem papel fundamental no processo de autotransformação da pessoa. Objetiva o fortalecimento do cuidado de si, o enfrentamento da realidade, permitindo a criação de estratégias de autocuidado e parcerias que contribuam para a sua autonomia e emancipação com transformação da realidade social. Estudos enfatizam que é inerente à realidade da mulher cuidar do outro, demonstrando cuidado com a família, revelando que as mulheres não se desconectam. Nessa perspectiva, desvela-se cuidar
é sinônimo de atitude, de responsabilidade, de cuidado e afeto com o próximo. A prática do cuidado permeia o viver humano desde o nascer e acompanha os ciclos vitais. As mulheres se reconhecem culturalmente como cuidadoras, sendo intrínseco enquanto o ser mulher. Mesmo economicamente mantenedoras de seu lar, permanece como cuidadora. Com isso, as mulheres compreendem ser mulher é sinônimo de diversas formas de cuidado. Para se tornar um ser cuidador, precisam primeiro ter experienciado esse cuidado e empoderar-se para desenvolver a capacidade de cuidar de todo o seu entorno. Homens, cuidem de suas mulheres, porque o cuidado é ancestral. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Até a próxima! Ai, gente, como esse tema é maravilhoso. Eu amo falar de mulheres. Mas eu queria puxar aqui um gancho com o 5º objetivo da ONU, que fala sobre acabar com todo tipo de violência contra mulheres e meninas. E a ONU também tem um movimento chamado He4She, onde homens, CEOs do mundo inteiro, falam sobre o empoderamento feminino. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho Bora que lá. Não é. Eu acho Uma de cada vez. Bom, então vamos lá. Vou começar. Posso começar? Claro. Então vamos lá. Começo discordando um pouquinho do que você falou. Você falou que todo homem tem uma mulher por trás da sua trajetória. E um homem também, tá? Porque o homem também educa o filho. Então, eu sempre digo, lá em casa as pessoas falam, o seu filho é tão gentil. Quem ensina a gentileza pra ele é meu marido, não sou eu não. Porque eu sou uma pessoa nada gentil, tá? Então, a gente... Olha só, nós somos mulheres estudadas, mulheres que estamos aqui com o microfone na mão e mesmo assim ainda temos alguns pensamentos que precisam ser lapidados, precisam ser melhorados. Com certeza, é um complemento. O que eu quero dizer para você é que assim, a mulher participa da formação desse homem. Isso aí. Sim. Da sua pergunta, o que eu queria pontuar é que a gente, principalmente, chega março, mês da mulher, aí faz aquele monte de palestra e eventos para falar de empoderamento, protagonismo feminino, e só vai mulher. Não adianta nada, porque parece que a gente está pregando para convertido, não adianta. Eu quero que os homens se convertam para a nossa luta, né? Vou falar, não, realmente, precisa de igualdade, precisa de equidade para que a sociedade seja mais justa e assim vai. Então, a gente precisa que os homens participem mais dessa luta, que estudem, se informem melhor, para que, né, a gente consiga alcançar aí o nosso ideal de equidade de gênero. Mas, na minha opinião também, vai além do participar. Porque muitas vezes a gente fala assim, legal, tá ali participando, mas qual que é a qualidade dessa participação? E qual é o tipo de debate, de fato, que eu estou tendo nessa participação? Então, que nem a Monize traz o exemplo do Dia Internacional da Mulher. Tem muita atividade acontecendo por aí, mas não necessariamente, de fato, atividades que quebrem estruturas. Né? Mas atividades que muitas vezes reforçam, então Dia Internacional da Mulher, vai lá e compra flores, né, ou chocolate, tá tudo certo. Não que tenha algum problema a gente ganhar flores e chocolate, exato, mas não pode parar nisso, né? O negócio é muito mais profundo. Então, assim, respondendo, né, a tua pergunta, Lidia, é muito importante, sim, tem que crescer, mas tem que crescer numa qualificação de participação também, não é ter só o espaço. A questão é como a gente está usando estes espaços. E eu volto a frisar a questão da educação, porque assim, tem 2 pontos que eu quero trazer aqui. Primeiro, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Quantas vezes a gente já ouviu mulheres falando assim, eu sou muito mais homem, sou muito mais mulher que muito homem. Muito mais homem que sou muito mais homem que muito homem. Muito mais macho que muito homem. A música sou muito mais macho que muito homem. E quando eu ouço isso, eu falo, por que, gente? Então, percebe? A questão não é que a gente está buscando igualdade. Isso começou no início, no movimento, onde nós não tínhamos direito a nada. Porém, hoje, a gente vê que essa mulher sai desse lugar de não ter direito nenhum e ela contrapõe, porque aí ela quer rivalizar. Então, essa discussão que a gente está tendo, a gente vai ter muito
muito tempo ainda, e nós só vamos ver, ou se é que nós vamos ver o resultado, com os nossos netos. Porque, como eu falei, o homem, ele fica também perdido. Mas então, se eu não sou mais o provedor, o que é que eu sou? Né? Eu lembro que meu marido falava assim, no puerpério, ele falava assim, nossa, mas a minha função aqui é o quê? É só abrir a porta para as visitas chegarem. Né? Porque ele não tinha função, porque todo mundo ia ver o bebê. Então, quando nós estamos educando os nossos filhos, e também as mulheres, porque quando a gente vai falar de sororidade, quantas mulheres veem aquela mulher amamentando, tendo dor, tendo sofrimento, e fala assim, isso é frescura. Parte da gente mesmo. Então, a educação é para todos. E se a gente pensa que essa educação dentro desse poder, se ela é para todos, a gente imagina que se eu tenho um parceiro ou uma parceira dentro de casa, metade da energia dela é feminina, metade da energia dela é masculina. Assim como nós, enquanto mulheres, temos essas duas energias, os parceiros que estão conosco na jornada também os têm. E quanto mais eu acho que eu tenho que lutar pelo meu lugar, que para me empoderar tem que ser na base de matar um leão por dia, é uma luta, é um desafio, mais eu elevo a minha energia masculina, diminuo a feminina, e esse homem, se ele acha que a relação vale a pena, ele sobe o feminino dele e diminui o masculino. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes no consultório, ou esse homem ou essa mulher vão em busca de uma nova identidade, porque quando eles se olham enquanto energia masculina e feminina, está totalmente despolarizado, ou seja, a relação muitas vezes já perdeu a função de equilíbrio, e isso é repassado para os filhos e adoece todo o sistema. Agora, sabe que eu acho esse tema confuso? Ninguém está preparado, é recente demais, né? E experiências muito diferentes, e às vezes uma experiência dentro de casa, outra ambiente, a experiência no mundo corporativo, né? Outra experiência no mundo empreendedor. Na minha família, eu tenho um lado da família que seria bem aquele assim, machista e tal, né? E um outro lado em que os homens são tão delicados, tão atenciosos, e as mulheres tão bravas. Então, eu assisto as duas coisas, fico vendo assim, né, as histórias. Às vezes eu acho que as pessoas estão muito perdidas, assim. O principal condutor é assim, há respeito, há amor, há intenção de ajudar o outro em seu crescimento. Se não tem, não importa se é homem ou se é mulher, vai fazer merda. Não é assim. Então, agora, quando isso passa para um mundo em que há uma competição e uma intenção de derrubar a outra pessoa, seja homem ou mulher, de uma maneira desonesta, dançou. Eu sou, sim, sempre pelo autoconhecimento, e que a vida da gente é norteada por valores, sim, por ética e por valor como seres humanos, né? Porque disputar por alimento, qualquer animal disputa, né? Disputar por sexo, qualquer animal disputa. O que nós, seres humanos, podemos que os homens, que os animais não fazem? E aí eu acho outra história, né? Muito bom, a gente volta daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre isso. Só pra gente finalizar esse bloco, gente, é uma desconstrução que vai levar um tempo. A sociedade foi criada pelo mindset masculino. E agora a gente está interagindo aí para criar um mundo melhor, para onde todos possam viver, porque somos iguais perante a lei. Bom, vamos falar um pouquinho aí com os nossos convidados, e agora é com a Kátia Teixeira. Tô voltando aqui para Falcão, o Jogo da Vida, Mônica Feliciano, Oficina do Corpo, e a Raquel Abrego, com Suas Ações, Seus Resultados. Eu acho que eu não contei para vocês, mas uma das coisas que eu faço é dar treinamento através de jogos. Eu crio jogos para que as pessoas possam aprender. E um dia desses, eu tive uma solicitação de uma multinacional gigante de TI que me pediu, então, um determinado treinamento. E eu criei um jogo, mandei uma proposta. Fui chamada para uma reunião com vários fornecedores e com o diretor comercial para a América Latina, que era o cliente. Quando eu cheguei na reunião, eu era a única mulher. E ele entrou na reunião, eu e mais uns 10 homens, com as propostas todas impressas numa pasta, tirou a minha e perguntou assim: quem é Paula? Eu achei engraçado, né? Porque eu era a única mulher, mas falei, sou eu. Aí ele falou assim: consta aqui no seu currículo que você estudou no ITA. Eu falei, é verdade.
mas o ITA não aceita mulheres. Eu disse, aceita sim, eu sou do 2º ano em que aceita mulheres. Aí ele falou, eu também me formei no ITA, que turma você é? Eu disse, 82. Ele falou, a minha é 63. Olha, eu não entendi nada dessa história de aprender por jogo, mas como você estudou no ITA, eu vou recomendar a sua. E eu fechei o negócio, fiquei feliz, mas me sentindo não valorizada, porque a decisão foi com base na minha faculdade, não em mim, não na proposta. Mas tudo bem, começou e toda a empresa ia passar por isso, todos os engenheiros de vendas, gerentes e diretores, e chegou a vez desse diretor. E como sempre acontece quando tem um diretor na sala, todo mundo olha para ele e pede para ele tomar as decisões. E eles começaram a perder o jogo, e perdia, mas tinha uma menina que era uma estagiária. E na hora que ela foi tomar a decisão, ela não olhou para ele, ela falou assim, é minha vez e quem vai tomar a decisão sou eu. Eu percebi que ele ficou bravo, mas a decisão que ela tomou permitiu que eles virassem e dessem a volta por cima. Depois ele veio me dizer que ele tinha percebido o quanto ele não ouvir as pessoas, especialmente as mulheres, poderia atrapalhar e que ele ia mudar isso de agora em diante. Eu fiquei muito feliz. Se você quiser saber mais sobre jogos, sobre gamification e sobre outras N coisas que eu faço, me siga nas redes sociais. Eu sou a Pá Falcão, esse é o Jogo da Vida. Obrigada. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. E no tema de hoje eu trouxe duas situações bem interessantes relacionadas ainda a Hipócrates, que a gente comentou no programa da semana passada. Líquidos corporais e alimentos que emagrecem. Na verdade, alimentos que emagrecem são condimentos que, associados à sua alimentação, podem estimular o organismo, tá? Eu queria fazer um comentário interessante. No programa do dia 13 de abril, me parece que a gente falou sobre câncer. Houve uma pergunta sobre se a eletricidade incidia na manifestação do câncer, por exemplo. Bom, é lógico que não se há pesquisas específicas e a eletricidade vem sendo usada pelo homem há muito tempo, mas eu acho interessante questionar e investigar, e o que se sabe é que um olhar direto para uma luz muito intensa pode provocar estresses no sistema nervoso da visão, né, os ópticos, e aí gerar um determinado trauma local. Isso pode afetar a visão, não necessariamente daí haja algum tipo de intervenção que venha a desenvolver uma doença de um tumor maligno. Mas a eletricidade usada como nós usamos hoje em dia, ela é totalmente benéfica e inócua ao corpo humano, tá bom? Muito bem. Líquidos do corpo. E aí, aonde a gente vai? A gente vai de novo para Hipócrates, o pai da medicina, né? E aí o que acontece? Lá atrás, na Grécia, ele estabeleceu que medicina e religião eram coisas totalmente diferentes. E ele começou a detectar o seguinte: doença é um fenômeno natural, não sobrenatural, e é um fenômeno que acade a qualquer pessoa, independente da classe social, independente da idade em que se encontra. Hipócrates aplicou todo o seu conhecimento e a sua experiência para definir objetivamente sintomas de doenças e explicá-las em termos de noção amplamente conhecido como 4 humores corporais, né? Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, ok? Beijo, pessoal, boa semana. Obrigada! Olá, meu nome é Raquel Abrego, eu sou mentora de vendas e liderança,
fundadora da empresa Ação e Resultado, que é uma empresa que ajuda você, empreendedor, a desenvolver processos e pessoas, a alavancar as suas vendas para você ter melhor qualidade de vida. E o tema de hoje é ser mulher. A mulher, principalmente a que trabalha fora, ela gasta muito mais energia e tem muito mais trabalho para ser reconhecida e valorizada. Temos que também reconhecer que o homem sempre foi o protagonista, então ele tem muito menos trabalho para conseguir o que ele quer. E uma forma que os homens também podem ajudar é não agindo da forma como muitos agem. Mesmo de forma inconsciente, isso acontece muito. Vamos pensar, quando a mulher está falando algo e o homem interrompe ela, falando que ela não entende do assunto, isso se chama mansplaining, que é o homem falar que a pessoa não tem, que a mulher não tem o conhecimento sobre o assunto, que ela não sabe o que ela está dizendo, deixando de lado a sua inteligência, deixando o seu emocional, o seu conhecimento, mesmo ela tendo conhecimento sobre o assunto. E isso pode estar acontecendo com você, pelo seu chefe, pelo seu amigo, pelo seu parceiro. Então preste atenção, mesmo de forma inconsciente, isso traz uma transformação, traz um problema para a vida da mulher. Ela se sente insegura e aí acaba com a autoridade dela. Ela sente que ela não tem mais valor e acaba impactando em todas as ações dela. Então, portanto, homens, prestem atenção em como vocês estão agindo e mulheres, prestem atenção de como vocês estão recebendo esse tipo de ação. Uma técnica que costumo falar para as minhas clientes é olhar nos olhos da pessoa e falar para ela: tem certeza que você está me falando isso? Porque isso gerará autoridade e não deixará margem para ter dúvidas do seu conhecimento, da sua sabedoria sobre o assunto. Então pratique isso e homens, preste atenção se vocês estão agindo dessa forma com as mulheres. Mulheres, não deixem isso acontecer com vocês. E esse é o meu recado de hoje. A gente se vê a semana que vem e me sigam nas minhas redes sociais para saber mais. Até! Ai, gente, que demais! Como é bom conversar sobre esse tema. É bom demais ter especialistas, essas mulheres aqui nesse time, falando sobre empoderamento feminino. Mas agora eu quero chamar para dicas, eu quero ouvir um pouquinho de cada uma, como a gente inclui os homens nessa conscientização e nesse debate do empoderamento feminino. A inclusão dos homens, ela deve ser permanente nos diversos equipamentos e instituições, enfim, desde a educação com os nossos filhos, até mesmo numa sala de aula. Muitas vezes a gente quer evitar o conflito e o debate, e esse é o grande erro, porque esse tipo de desconstrução só é feita quando a gente fala muito sobre o assunto e também tira o estereótipo do homem, né? No sentido de que o homem também é o inimigo, ou então ele é o macho alfa, não chora. Os homens também sofrem por isso, né? Por não chorar, por exemplo. Legal, então eu vou aqui puxar o tema para dentro de casa. Se a gente for falar do empoderamento feminino dentro de casa, eu diria assim para você: fala o que você pensa. Fala o que você pensa e fala de uma maneira gentil, mas não abra mão daquilo que você tem razão. Não se deixe. Muitas vezes as mulheres cedem porque elas têm dúvidas sobre elas mesmas. Então, fale o que você pensa com gentileza e firmeza. A minha dica acho que vai mais para os homens do que para as mulheres, né? Então, escute o que a mulher tem a falar, entenda que ela não quer ser mais do que você, pelo contrário, ela quer igualdade de direitos. Então, o fato dela se empoderar é para que ela consiga ter o direito dela atendido, né? Igualdade de oportunidades. Então, frequente as reuniões, procure ajuda, talvez um psicólogo ou até um grupo reflexivo para homens sobre masculinidade tóxica. Muito obrigada, meninas. Vamos ouvir agora os nossos colegas e a gente já volta para o final das dicas. Investir é para todos? A nossa querida Geliane Mostaço e Tendências em Negócios, Liana Peçanha, que está arrasando com tudo aqui. Olá! Hoje falarei sobre a jornada de investimentos. Eu sou a Geliane Mostaço, assessora de investimentos, sócia do RV4 Investimentos, no escritório credenciado a XP Investimentos, atualmente a maior corretora de valores do Brasil. No quadro Investir é para Todos, falarei sobre iniciar sua jornada
rumo ao alcance de seus objetivos financeiros. Ao longo dos próximos encontros, falarei sobre a jornada de investimentos. Detalharei as 5 principais fases que compõem a jornada. A primeira, você vai descobrir qual é o seu perfil de investimentos. A segunda, em todo investimento há um certo grau de risco. Então é muito importante você entender os riscos dos tipos de investimentos para realizar a escolha mais adequada. A terceira, se prepare para construir uma carteira de investimentos bem diversificada. Isso lhe ajudará a mitigar os riscos. A quarta, para obter os benefícios dos juros compostos, é sempre importante a disciplina de realizar os aportes recorrentes. E por fim, a quinta é ter uma visão e planejamento de seus investimentos no longo prazo. Vamos iniciar explicando a primeira fase, que é identificar o seu perfil de investimentos. Para começar a investir em uma corretora de valores, é necessário responder algumas perguntas através de um questionário padrão. O seu perfil será traçado mediante um conjunto de perguntas básicas para entender suas preferências, expectativas de rentabilidade, de segurança, de liquidez e o seu nível de conhecimento sobre investimentos, que tem por objetivo medir o quanto você é tolerante ao risco. É extremamente importante que você seja muito sincero consigo mesmo ao respondê-las. Definindo o seu perfil de investidor e com base nos seus objetivos financeiros, é que inicia a construção da sua carteira de investimentos. Há 3 tipos de perfis de investimentos. Conservador é aquela pessoa que tem aversão ao risco e prefere aplicações mais seguras, mesmo que tenha menores retornos em seus investimentos. O moderado tem maior tolerância ao risco e quer ganhar dinheiro sem perder o capital investido. E o agressivo, ele está disposto a correr riscos em busca de maiores retornos. Os investimentos, eles são realizados de acordo com o seu perfil. Mesmo que o resultado do seu perfil seja, por exemplo, agressivo, mas você não se sente confiante em ser arrojado na escolha dos ativos, não tem problema algum. Você poderá ter ativos mais conservadores. Esse perfil ele é dinâmico e poderá ser ajustado de acordo com o seu momento de experiência em investir e o montante que você for construindo. Existe total flexibilidade em mudar, mas o importante é você estar seguro na sua escolha. No próximo encontro, falarei sobre a segunda fase da jornada de investimentos, entender os riscos de investimentos. Muito obrigada! Olá pessoal, Liana Peçanha aqui na LIMPS Análise Estratégica de Indicadores. O tema do nosso programa de hoje é empoderamento feminino para homens. E o que eu quero trazer para vocês? A disparidade gigante de salários entre mulheres e homens no mesmo cargo. Isso ocorre em nível mundial, tanto em países em desenvolvimento como países desenvolvidos. A diferença é gigante. E até mesmo nas melhores empresas para se trabalhar, embora as mulheres tenham um grau de instrução maior do que os dos homens hoje em dia aqui no Brasil, até mesmo nessas empresas nós temos muito mais homens ocupando cargos de gerência e diretoria do que as mulheres. E por que eu acho que eu tenho que contribuir para vocês para falar da consciência? Porque nós precisamos deles, cabe a nós ensinar a esses homens como é que eles podem se portar. E essa mudança cultural, ela é leve, ela é lenta, mas ela é possível ocorrer. Quando eu namorava, eu recebi uma carta dizendo que não via a hora da gente se casar e chegar em casa, me encontrar cuidando dos filhos, linda, maravilhosa, perfumada, esperando por ele. Eu falei, não é assim, eu quero trabalhar. E no fim, ele acabou me dando a maior força para o trabalho, mas, embora tenha muito orgulho de mim e tenha incentivado demais, não assumiu, não dividiu comigo nenhuma das tarefas domésticas. Então, sabe aquele negócio da Amélia? Eu era Amélia, mas o tempo foi passando, eu fui ensinando os filhos, homens também a ajudar em casa, ele foi assumindo algumas atividades dentro de casa, assumiu muitas atividades, hoje ele até faz muito mais do que eu, que hoje eu estou trabalhando mais fora do que ele faz mais atividade dentro, é uma mudança cultural devagar. Nossos filhos fazem tarefa hoje em dia
que antigamente eram só para mulheres. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer para vocês a necessidade de conscientizar nossos filhos homens dentro de casa. É por meio do exemplo que a gente vai conscientizá-los. É por meio de a gente mostrar para eles como é que nós trabalhamos, que eles futuramente vão defender a nossa causa. E também é importante que dentro do trabalho, alguns homens, como os nossos filhos, incentivem a contratação de mulheres pelo mesmo salário. Tá? Então, o que mais que eu gostaria de trazer para vocês é que nós precisamos mudar esse índice, nós precisamos nos receber o mesmo salário do que os homens. Nós precisamos deles e precisamos de nós nessa luta. Obrigada e até a próxima semana. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô me amando. A Programoda aceitou em cheio essa coleção. Entrem lá, www.programoda.com.br. Uma moda mais bonita que a outra, as roupas, as estampas. Olha, cada calça gostosa de vestir, com detalhes tão legais. Vai lá, são mais de 70 unidades no Brasil todo. Uma bem pertinho de você, para te deixar formosa, para te deixar aqui, dentro da estica, para te deixar na moda, para te deixar feliz. Programoda.com.br, www.programoda.com.br. A gente não vive sem parceria, né? Jane, eu amo quando você toca os meus cabelos. Vai lá na Jane Uni que você vai ver direitinho como ela trata, principalmente falando em colorometria. E a nossa maquiadora, isso mesmo, a nossa nova maquiadora, a Marisete, que tá matando a pau aqui. Procure ela nas redes. Você sabia que o nosso rosto tem figuras geométricas? E isso expressa uma imagem? E eu posso te ajudar, baseado no visagismo, construir um cabelo externo que te represente atual. Por exemplo, um cabelo numa linha reta e seu rosto sendo reto, eu estou potencializando a sua imagem. Tá tudo certo se é isso que você gosta, não tem problema algum. Então todos nós temos um formato de rosto que eu posso potencializar ou suavizar, dar um ar de mais harmonioso, tá certo? Você acredita que nós pessoas temos, se tivermos comportamento repetitivos durante 6 anos, o nosso rosto, nossa linha pode se alterar? Isso mesmo, não é incrível? Venha pro Jane Unique, aqui eu posso te ajudar a construir um cabelo pro seu momento atual. Venha pro Jane Unique, tá certo? Te espero. Patrocinadora Master, é disso que se trata. Rijarda Aristóteles, ela é CEO do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. E a Chamas, né? A Kika Chamas, é CEO da Dermari, produtos dermocosméticos. Aqui só tem gente bacanérrima. Bem-vinda ao quadro Empreender Feminino do programa Agora é que São Elas, que já está na 17ª edição. É um prazer ter você aqui. Eu, Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres de Negócios Portugal, e a nossa querida embaixadora master, doutora Catarina Zúcaro, advogada. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você, não é uma reflexão, uma conversa. Todo mundo fala sobre marcas hoje. Você já parou para pensar sobre a sua marca? Será que a sua marca é de fato uma marca sustentável? Mas afinal de contas, o que é marca sustentável? Eu me atrevo a dizer, e eu quero partilhar isso com você, que marca sustentável é aquela que consegue transmitir o que de fato é a sua empresa e, principalmente, qual é o impacto positivo que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço faz na sociedade como um todo. E aí, como é que está a sua marca? E aí eu quero trazer aqui uma conversa também com a Catarina. Catarina, como é que nós podemos, aliás, fazer para nós termos as nossas marcas registradas? É difícil fazer isso? Não, é super prático fazer o registro da marca. Pelo site do INPI, você junta a sua logo, cadastra-se e faz diretamente pela internet. Não há problema nenhum para fazer esse registro. É prático e também não é tão caro fazê-lo. A questão é, antes de qualquer coisa, antes de fazer logotipo, antes de fazer papelaria, cartões de visita, trate de fazer o registro da marca. Porque imagina, você faz o registro, gasta um dinheirão e depois essa marca já existe ou confunde-se com alguma que já também existe. Perda de dinheiro e perda de tempo. Faça essa pesquisa e boa sorte.
Então, hoje nós falamos sobre 2 tipos de visão da marca. A marca que tem um propósito, você tem que ver isso antes, e a marca formal que você tem absolutamente que registrar. Então, olha aí que boas dicas você teve aqui no nosso quadro Empreender Feminino. Nos vemos seguramente na próxima semana. Olá, pessoal! Nosso tema Dermari de hoje é a argiloterapia, que é um tratamento totalmente natural e que vem conquistando espaço na área da estética dia a dia. Existem várias cores de argilas, dentre as quais a Dermari possui 7 delas: branca, roxa, rosa, amarela, vermelha, preta e verde. Elas são ricas em minerais e óleos-elementos que beneficiam o tratamento da pele, como ação antioxidante, anti-envelhecimento, tonifica a pele e auxilia no tratamento de acne, suaviza as manchas e também auxilia no tratamento de emagrecimento. Ela pode ser usada no rosto e corpo e também no couro cabeludo, no tratamento de caspas. Quer fazer um evento sensacional? Claro, aqui na Best Live, o que tem de melhor para a sua vida aqui no Alphaville. Me do my 2-step. Bom, estamos chegando ao fim e que pena, mas nós temos aqui mais 3 dicas para ouvir. Vamos lá, meninas. Bom, a minha dica é o seguinte: deixa os homens participarem, né? A mulher precisa deixar o homem participar da nossa causa. Se você não deixa o homem falar sobre a nossa causa, se você não deixa o homem fazer algo por você, você também não está deixando ele entrar nesse papel, nesse empoderamento feminino. E aí vai ser muito difícil ele se conscientizar. Partindo desse lugar, Luiz, acho que tem um grande desafio, que é o poder, ele vem de um lugar de eu posso, eu consigo e eu mereço. Eu posso assumir todos os papéis que a vida me traz, eu mereço isso e eu consigo. Quando eu consigo olhar para esses 3 aspectos, eu preciso olhar também para o meu parceiro. Ele também pode, ele também consegue e ele também merece. E aí a gente divide tudo que há de bom aí na vida e tudo que precisa ser refletido pela relação. Bom, e a minha dica é: faça as pazes com os homens da sua vida, com seu pai, com seu avô, porque enquanto você não faz essas pazes, você vai ficar o quê? Projetando isso. E quando você projeta, aí vem então a guerreira, a que sabe tudo, a que quer se sobressair. E aí você vai fazer o quê? Você vai ensinar isso para o seu filho. E aí lembra quando eu falei lá no futuro? Então aí lá no futuro a gente vai ter mais do mesmo. Então faça as pazes. Pois é, gente, assim como o empoderamento é um processo, a desconstrução para um mundo onde homens e mulheres podem atuar e transitar de forma igual, também é um processo. Eu quero dizer para você que tem o eu posso fazer, que você inclua homens nessa jornada, que você converse com eles e deixe eles falarem também. Afinal de contas, o lugar de fala nesse mundo é de todos nós. E na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós esperamos você, mulher, e toda a sua família. Ah, meninas, eu também tô aqui com dor no coração que tá acabando, porque o programa foi sensacional. Como todos eles e vocês estão arrasando. Mas você quer saber? Semana que vem, Lei Geral de Proteção de Dados. Como cuidar,
como evitar cair em golpes. Você não vai estar aqui, eu sei que você vai. Aqui na TV Aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, TV Aberta, agora que são elas. Semana que vem, tamo junto.